Minha gente, um abraço. Estamos começando mais uma edição do programa Na Arena com Pança. Apoio Cultural, Unifagog, Projeto Seja a Luz, Arena Offbeat e Nove Esportes. Vamos falar de esportes, vamos falar de projetos e hoje nós estamos recebendo o professor Paulo Veloso. O professor Paulo Veloso é uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com o nosso esporte, trouxe benefícios para a nossa cidade e nós vamos conversar um pouco aqui, né, sobre o nosso esporte de Viçosa e da nossa região também. Professor, prazer muito grande recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa Na Arena com Pança. Ô Pança, fico muito feliz, muito agradecido pelo convite. É sempre um prazer poder trocar ideias sobre esporte, sobre a questão da nossa região, que é tão carente e precisa de tanto, né, tanta participação, tanto envolvimento da gente enquanto sociedade. Fico feliz também de estar vendo o Unifagog participando desse projeto tão bonito com você, uma instituição que ao longo do tempo se preocupou demais com trabalhar em excelência e está apoiando um programa como o seu, que também busca excelência no esporte. Eu acho que foi um casamento muito bacana e eu fico muito satisfeito, né, de estar vendo uma instituição desse peso, dessa envergadura, apoiando o seu programa. Acho que a gente precisa entender que o esporte regional ele precisa de apoio, principalmente o esporte amador, que é aquilo que eu mais defendo. Eu acredito que as pessoas precisam ter um espaço para as famílias conviverem, para ter um espaço para o final de semana, que é a nossa geração, inclusive. Nós tínhamos espaço. Nós jogávamos futebol, disputávamos campeonato amador, e isso se perdeu ao longo do tempo. Claro que nós temos um rival, né, hoje, que é muito forte, que é a internet, que é a televisão, que é o celular. Mas nós que somos apaixonados pelo esporte, não podemos de forma alguma abandonar, né, o esporte. Nós precisamos defendê-lo e eu acredito que o esporte amador ele é o parceiro mais próximo que nós temos da educação. Inclusive, eu sempre uso uma frase que esporte e educação andam de mãos dadas e elas têm um papel dentro da sociedade muito importante, que enquanto a criança ou adolescente está jogando futebol, ele deixa de ir para as drogas, ele deixa de sair para beber, ele deixa de fazer outras coisas que talvez, né, fosse prejudicá-lo. Então é sempre um prazer, é sempre um privilégio estar participando de um programa tratando de um assunto tão importante e, obviamente, mais importante ainda, sendo com você, né, a pessoa que está conduzindo esse projeto. Muito obrigado. Primeiro falar aqui da parceria, né, com a Unifagog. Lógico que a gente, quando constrói uma nova parceria, a gente busca estudar, né, sobre esse novo parceiro. E no caso da Unifagog, a gente fica muito feliz, porque é uma instituição conceituada, vem numa crescente assustadora, né, de qualidade, de reconhecimento a nível nacional. Então, a gente está muito feliz também com essa parceria. Professor Paulo, quando a gente fala futebol, porque nós estamos no país do futebol, né? Mas a gente precisa buscar um caminho também para outras modalidades, né, que são igualmente importantes com relação ao futebol. Porque nem toda criança vai ter a vocação para jogar futebol. Tem criança que tem vocação para o skate, para o ciclismo e para tantas outras modalidades, né? Como é que você vê um caminho para a gente captar esses recursos, buscar esse espaço? A gente sabe que é um trabalho de médio e longo prazo, ninguém vai resolver isso de uma hora para outra, mas como é que você, que é uma pessoa ligada à educação e também com excelentes contatos, que a gente sabe, como é que você vê esse caminho para a busca de recursos, para, né, traçar esse caminho aí, até de alcançar outras modalidades também? Eu acredito, Pança, que essa questão do esporte é questão de política pública. Nós precisamos ter política pública para essa questão. As emendas parlamentares, os recursos que vêm, eles ajudam, mas eles não resolvem o problema. Nós precisamos de ter política pública, nós precisamos de ter, dentro do orçamento do município, nós já precisamos ter, né, uma parte do orçamento destinado ao esporte e, obviamente, não apenas ao futebol, porque o futebol é só uma parte,
né? Nós precisamos, e como você muito bem falou, a gente precisa investir em outras modalidades. Nós precisamos de pistas, precisamos de quadras, precisamos de piscinas, precisamos de campos. Nós precisamos de oferecer alternativa para nós enfrentarmos hoje a tecnologia. Você tem que dar espaço à criança, ao adolescente, ele tem muita energia para ser consumida. E você precisa oferecer a ele esses espaços, esses momentos de lazer. E isso só é possível se nós estabelecermos políticas públicas, né? O executivo municipal, o legislativo municipal, eles precisam estar atentos para tentar colocar no orçamento do município recursos para que a gente consiga fazer um planejamento. Não se consegue fazer esporte num sentido mais amplo, né, sem você ter planejamento. Essa coisa feita de véspera não funciona para o esporte. Então você precisa chegar e ter uma programação anual. E para você poder ter uma programação anual, você precisa ter orçamento. Então é necessário que nós tenhamos, né, no legislativo e no executivo pessoas que têm essa vocação para o esporte também, e que entenda a necessidade, a importância do esporte na formação do ser humano e coloque isso no orçamento, porque aí sim, coloque na mão de pessoas como você, outras pessoas que têm grande interesse e vocação para isso, para operacionalizar essa questão. Mas eu só acredito que nós tenhamos condições de avançar no esporte se nós tivermos uma política pública para isso. As questões das emendas, o dinheiro que se coloca, ele ajuda, e ajuda muito, é verdade, né? Mas ele não resolve o problema. Todo ano nós precisamos estar passando pires, e o esporte não funciona assim. Nós precisamos ter uma coisa que ela seja planejada, que seja organizada, que faça parte da estrutura administrativa da nossa cidade. Eu acho assim, eu preciso fazer aqui um agradecimento muito especial, se você me permite, ao deputado federal Reginaldo Lopes. O deputado fez um compromisso, né, na época, lá em 2022, de destinar um recurso para a gente, cumpriu aquilo que ele prometeu, destinou um recurso, nós distribuímos esse recurso entre os campos de várzea, os projetos que a gente acreditava, né, que era projetos que é o que dava naquele momento, tinha muitas outras instituições que infelizmente não tinham recurso suficiente, mas é um recurso que chegou em boa hora, que ajudou alguns campos, né, e alguns projetos, e nós precisamos deixar aqui um agradecimento especial ao Reginaldo, deputado federal Reginaldo Lopes, por essa contribuição. Mas nós não podemos ficar reféns só desse tipo de recurso. Na verdade, nós precisamos, então, de ter o planejamento, de ter no orçamento municipal uma verga um pouco mais robusta para a gente ter condições de alavancar o esporte na nossa cidade e na região. Quando eu falo do esporte, eu não estou falando só de Viçosa. Eu estou falando, todo município tem que ter política pública voltada para o esporte. Nós temos política para a educação, temos política para a saúde, temos política para não sei o que, nós precisamos também ter a política para o esporte, e aí o esporte no sentido mais abrangente da palavra. Hoje, Viçosa possui um diretor de esportes que é um especialista, né? É uma pessoa preparada, muito capacitada, o professor Anselmo, e a gente, trabalhando com ele, o que a gente está percebendo é o seguinte, que o início de tudo, a raiz de tudo tem que ser projetos, né? É lógico que você tem demandas imediatas, né, sangrias, que você precisa resolver, né? Mas precisa se trabalhar projetos, ideias, né? E ouvir. Viçosa tem feito fóruns para vários segmentos do esporte, né? Para ouvir principalmente, porque às vezes é mais necessário ouvir do que falar. Porque quando você traz um professor, um especialista, um atleta, ele traz as demandas e as carências, né? É mais ou menos por aí, né? A política pública projetando e planejando o esporte, né? Se nós não criarmos essa cultura na nossa cidade, nós precisamos de criar a cultura. Quando chamamos de política pública, você tem que ter um projeto. Fala, olha, isso aqui não é projeto de uma gestão, é um plano de governo, é um plano, né, que a cidade de Viçosa tem aqui investido X% para o esporte durante, né, aí não tem tempo de parar. Já vai estar no orçamento de cada ano um valor específico para o esporte, para essa modalidade. Você vê que na maioria das vezes nós não temos nem secretaria de esporte só do esporte. Aqui mesmo em Viçosa, a Secretaria de Educação e Esporte juntos. Então, isso já é uma dificuldade que a gente tem, né?
Mas, às vezes, o município não tem condições de fazer isso e vai fazendo aos poucos. Eu acho que nós não podemos fazer política para o esporte, é fazer sob demanda. Nós precisamos de fazer projetos. E o projeto ele precisa de recurso. Então é importante que os prefeitos municipais eles tomem consciência de que nós precisamos colocar um percentual do orçamento para o esporte, colocar pessoas qualificadas para fazer aquilo, que aí sim, porque o desafio ele é grande, Pança. O desafio ele é imenso, porque hoje as crianças, nós enfrentamos, nós que somos apaixonados pelo esporte, nós enfrentamos a tecnologia. Ela é uma disputa desigual. A criança está em casa com o celular brincando, ele não larga para igual a nossa geração, que a gente saía para jogar futebol nos campinhos de terra aqui de Viçosa. Então as crianças, meus filhos não fazem isso, né? Então eu vejo como funciona com os meus e eu sempre fui um apaixonado por futebol. Então nós precisamos de quê? De criar essa cultura nas escolas. Aí as prefeituras, o executivo ele tem um papel importante, que é estimular as competições. Na nossa época, na nossa juventude aqui em Viçosa mesmo, nós tínhamos campeonatos, nós tínhamos campeonato de várzea, municipal, intermunicipal, rural. A gente participava de tudo isso, a gente jogava futebol todos os dias, até nos quintais a gente jogava futebol. Mas nós não tínhamos celular, internet, televisão à vontade. E hoje as crianças têm essa segunda opção, e ela é muito pior para a criança. Nós precisamos, então, estimular o esporte e, para isso, nós precisamos ter planejamento. A esse planejamento eu estou dando o nome de estabelecer políticas públicas nos municípios. Nós vamos seguir, né, falando de esporte daqui a pouquinho, fazer uma pequena pausa. Olha, quando o assunto é educação, quem tem feito gol de placa e colocado a Zona da Mata Mineira e o estado de Minas Gerais no cenário nacional é o Unifagoc. Olha, a gente volta já já aqui ouvindo o professor Paulo Veloso, apoio cultural, Unifagoc, projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Inove Esportes. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança. Apoio cultural, Unifagoc, projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Inove Esportes. Olha, o Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, situado em Ubá, é o melhor centro universitário de Minas Gerais, segundo o IGC, Índice Geral de Cursos, divulgado pelo Ministério da Educação em abril. Estamos recebendo o professor Paulo Veloso, estamos conversando sobre as questões do esporte de uma maneira geral. Professor, eu vejo que no caso do futebol, nós tivemos uma queda muito grande, né, do futebol amador e que chegou até o profissional também, porque atingiu a base aqui, a formação, o alicerce. Que é a questão, primeiro, na minha visão, a falta de espaço, a invasão dos espaços pela construção civil, principalmente, a valorização, né? Daí a ausência dos nossos campos de pelada, né? Do campo do Bijicão, onde você jogava suas peladas lá, do Reião, da Terrinha lá na Afonso Pena, da máquina de arroz lá na PH Rolfes, e vai por aí afora. Campo do Colégio Viçosa, né? Que também revelou muitos jogadores. E uma questão que você citou, né, a internet, os celulares, os recursos, inteligência artificial e tudo mais. Você vê também essa questão ou você vê alguma outra questão que possa ter despertado esse desinteresse preocupante aí dos jovens, das crianças, da juventude, se você vê uma saída para isso? Olha, eu vejo o caminho para chegar onde nós chegamos, eu concordo plenamente com você, é isso que aconteceu. O desenvolvimento tecnológico, o acesso à internet, ao celular, à televisão, tirou a criança, né, dessas modalidades de esporte e levou-a para dentro de casa.
ao invés de bater pelada com os amigos, ela está lá no quarto mexendo no celular. Isso, obviamente, é um desafio muito grande, porque você não consegue voltar isso mais. Nós precisamos criar incentivo. E para criar incentivo, aí assim, associada ao avanço da tecnologia, né, a facilidade, o custo disso, porque hoje o acesso à tecnologia ele é muito barato. Até a criança mais carente, ela consegue ter um celular para brincar ali, às vezes não tem para ela, mas pega o da mãe, pega o do pai às vezes. Quase todo mundo tem um planozinho de celular para o filho poder brincar às vezes. E isso acaba tirando o interesse da criança para o esporte. Associado a essa facilidade que ele tem com a tecnologia, nós temos a dificuldade ainda de ele não ter espaço para ele praticar. E aí acontece o que você falou, você perde o interesse dessa criança. É muitos joguinhos, a oferta é grande demais para ele. E esse tipo de coisa que nós fomos criados com ela, que é ir para os campos de terra, jogar bola, chegar em casa, não chegava nem em casa nem um dia que não tivesse com a ponta do dedo, ficasse um pedacinho de pele para trás, mas aquilo era a nossa diversão. E é isso, a sociedade acabava envolvendo com isso também. Os nossos pais, a gente, os nossos filhos já não estão tendo esse privilégio, eu chamo isso de privilégio. Poder praticar esporte, poder ter esse convívio social que a nossa geração teve, isso é um privilégio que os nossos filhos não estão tendo. E que cabe às políticas públicas devolver isso para os nossos filhos, para as crianças, para a juventude. Eles precisam ter oferta de novos espaços. Por isso que eu acho, Pança, nós já discutimos muito isso aqui em Viçosa, que mais importante que ter um estádio, não que o estádio não seja importante, o estádio é muito importante. Mas não adianta ter um estádio em Viçosa se você também não tiver um time profissional ou alguma coisa para usar esse estádio. Então, para a comunidade, para a sociedade, é muito melhor você recuperar os campos de várzea, Camilim, Barrinha, Colônia, Silvestre, Estrela d'Alva, Fundão, sabe, Coceiro, só para citar alguns aqui. É muito melhor, Arruda, Colônia, né? Piúna, é muito melhor você ter esses campos arrumadinho para a sociedade ter um lugar para ir lá no final de semana se divertir, para ter um programa de família. Isso sim é importante para a nossa sociedade. Isso é importante. Nós estamos falando aqui para Viçosa, isso é importante para Viçosa. O estádio ele seria a cereja do bolo, talvez. Né? O pessoal tem um time Viçosa, está disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro. O pessoal bate uma pelada de manhã nos seus campinhos e vai de tarde para assistir um jogo do time de Viçosa. Mas, tirando isso, eu sou 100% a favor de nós investirmos nessas modalidades de campo. Quadras nas escolas, nós precisamos reformar as quadras, precisamos ter pista para os meninos brincar, precisamos ter outros espaços na cidade. Sim. E eu acho que é isso que nós vamos conseguir trazer as crianças de volta para praticar esporte. E onde que a escola entraria nesse processo? Você acha que o esporte escolar também ele tem como contribuir? Tem. Na minha geração aqui em Viçosa, eu tenho mais de 50 já, eu estudava no Dr. Raimundo Alves Torres, lá na Rua do Pintinho. Fiz ensino médio lá em cima. Estudei no F-Rolfs, depois fui para lá. Nós disputávamos campeonatos, os jogos esportivos, tinha municipal, tinha estadual. Hoje eu não sei se tem, agora tem algum lugar que estão voltando esses jogos. Sim. Mas é porque as pessoas estão começando a perceber que aí você tirou a aula de educação física das crianças, agora tem que voltar de novo. Ou seja, você vai tirando tudo aquilo que induz as crianças a praticar esporte. Nem a aula de educação física eles têm direito mais. Tem uma questão aí relacionada à aula de educação física, que foi abordada num dos fóruns de discussão do esporte, com os professores alegando o seguinte: a aula de educação física é tirada do aluno como veículo de castigo. Então, o aluno cometeu alguma coisa, algum erro, né, aquelas artes que nós fazíamos também, aí para castigar o aluno tira da aula de educação física. Então, é um dos protestos dos professores, uma das falas deles com relação à educação física, né? Então, isso demonstra o pouco interesse, né? Mas eu acho que nós precisamos ofertar. Nós precisamos de ofertar, dar alternativas para as crianças e para os adolescentes. Nós que precisamos criar
né, essa vontade neles de participar. Na vontade não tem que partir deles para nós reagirmos, é nós que temos que oferecer as alternativas e os pais se envolverem, mostrar a importância. É muito mais gostoso, o filho nosso chega em casa todo sujo, que caiu lá, jogou bola, jogou vôlei, jogou basquete. Nós tínhamos isso, hoje não tem mais. Meus filhos chegam em casa, eu falo assim, mas você não sabe o que é suar, não sabe o que é, sabe? De vez em quando tomar umas caneladas na escola, não tem isso. E nós tivemos isso, e isso foi muito importante para a nossa geração, e eu acho que hoje, esse desafio, voltando à questão da tecnologia, você não tem incentivo público, você tem aí você não, o gestor público não incentiva, a tecnologia é fácil demais, e fica a nossa criança aqui no meio, com a falta de opção, de um lado, do lado que deveria estimular, e o acesso à tecnologia fácil demais do outro, ele vai falar o quê? Ele vai para a tecnologia. Eu chego em casa, na minha casa, eu estou falando da minha casa mesmo, do professor Paulo Veloso, chego lá, está meus filhos lá, tudo no celular. Vão sair, vão andar, vão... Não vou não, vou ficar aqui no joguinho. E eu não consigo convencer, porque não tem espaço para você levar ele. Você vai sair aqui, você não tem filho pequeno mais, mas se você sair com seu filho de 10, 12 anos, vou levar meu filho. Aqui em Viçosa ainda tem a universidade, que é um espaço maravilhoso, mas outras cidades não tem isso. Aí você não tem um campo, você não tem uma quadra, você não tem uma piscina pública, você não, sabe, você não tem um incentivo, um projeto social. Na minha época tinha colônia de férias, tinha um monte de coisa para as crianças, eu ficava doido para poder participar. E eu fico assim muito tendencioso a pressionar, a falar sobre isso, para ver essas autoridades, né, os nossos prefeitos, que têm essa vocação, eles pegam isso e falam, não, vamos estimular, vamos tentar trazer os jovens, os adolescentes para o esporte novamente. Nós sabemos, Pança, que o esporte ele é um parceiro importantíssimo no combate ao uso de drogas, no combate ao alcoolismo. Você sai, vai jogar um futebol, não vai jogar bola, vai para o boteco. Né? Aí assim, o cara pode até jogar futebol, tomar uma cervejinha, mas ele pregou, opa, não vou beber não, que eu tenho um jogo no final de semana. Nós já fizemos isso demais. Então, assim, o esporte ele tem esse papel. As pessoas aprendem a conviver em sociedade, aprendem a conviver no coletivo, né? Você tem regras. Sabe, futebol tem um campeonato rural aqui, a pessoa sabe, ó, eu vou lá participar, eu não posso brigar porque eu estou em sociedade, está todo mundo vendo. Então, tudo isso ajuda na nossa sociedade. Mas, infelizmente, nós estamos em falta. Mas eu acho que pessoas como você, que é um apaixonado por esporte, e eu sei que eu também sou, a gente não pode desistir. A gente precisa continuar lutando para que o esporte ocupe o lugar verdadeiro que ele precisa ocupar. Professor, nós falamos aqui já no programa, foi muito falado, é muito falado em Viçosa também, o recurso que o deputado Reginaldo Lopes enviou a Viçosa através de você. Foi uma solicitação sua, né, um empenho seu para que esse recurso fosse liberado. Eu queria saber se você está satisfeito com a aplicação desse recurso em Viçosa. Como é que ficou essa questão aí para você? Então, na verdade, agora no final eu tenho acompanhado menos, porque parece que a coisa, o Pedro, né? Deixar aqui um abraço para o Pedro, né? Porque o Pedro é um cara que ele cuida disso com bastante zelo, isso é importante demais. Eu preciso destacar aí, deixar um abraço aqui ao Pedro. Eu acho assim, o deputado federal Reginaldo Lopes fez a parte dele, a gente pediu e ele, né? Na verdade, a Pança, nós precisamos aqui fazer uma meia-culpa, eu preciso fazer aqui, falando para você e para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que quem é o pai dessa ideia, na verdade, do recurso, não é o professor Paulo Veloso, o pai dessa ideia é você. Você que me deu a sugestão, foi você que falou, Paulo, pô, nesse caminho aqui é um caminho que a gente precisa. Então, assim, não é uma ideia, eu corri atrás, mas de uma ideia que foi sua, e nós precisamos aqui fazer justiça, porque foi o Pança que deu essa ideia. Então, assim, o recurso foi distribuído da maneira que foi possível, né? Eu acompanhei no Camilim, né, 1º de Maio, lá em cima no Estrela d'Alva, e os outros, Silvestre, o pessoal que teve acesso, Cachoeirinha, né? Inclusive, eu combinei com o pessoal responsável por esse projeto de ir visitar, mas eu estive envolvido em outros projetos, morando fora, eu não estava conseguindo vir, mas agora, inclusive, eu estou para ir em Cachoeirinha, já combinei com o pessoal lá para ir,
para a gente, eu já falei com o Bartolo no palestra também, na verdade a gente vai em todos os campos que receberam o recurso, para ver como que esse recurso foi aplicado, para nós também prestarmos conta para o deputado que mandou o dinheiro. Porque é importante que ele saiba, né, o dinheiro é público, o dinheiro não é dele, mas é um dinheiro que ele poderia mandar para outros lugares, ele mandou para o esporte aqui na nossa região, aqui em Viçosa. Então, a gente sempre precisa mostrar para ele que o dinheiro foi bem usado, para quando a gente pedir novamente, eles fazerem um esforço também de mandar. Então, assim, o projeto, o dinheiro, eu acho que ele está sendo bem aplicado, está dando retorno interessante, não é muito, mas é aquela coisa de você dividir um pouco ali as pessoas com responsabilidade aplicando ele, eu tenho certeza que vai dar resultado. Eu espero que esse recurso, ao final, ele seja de grande valia para aquelas comunidades que usam nesses campos para o seu lazer, para o seu esporte, porque eu acho que isso é importante demais. Eu espero que, ao final, a gente vai visitar todos os campos e nessas conversas, falar, Paulo, foi bom demais, iluminamos aqui, colocamos, né, alambrado, parece que o Estrela d'Alva, o Bartô falou comigo que o dinheiro estava fazendo banheiro feminino que não tinha. Sim, sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos alegra muito, eu fico muito feliz. E dar os parabéns para as pessoas que estão responsáveis por isso. É o Pedro, o pessoal dos campos que receberam o dinheiro e o deputado que mandou. O professor Paulo Veloso só foi um intermediário só, mas estou feliz como todo mundo no projeto. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa, professor. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, é sempre enriquecedora, valoriza muito o nosso programa. E é sempre muito bom falar de esporte, né? Porque é o que nós gostamos, né? E é uma oportunidade também de a gente levar opiniões como a sua, esclarecedora, mostrando o caminho, dando sugestões e mostrando que põe a mão na massa também e ajuda o esporte de maneira importante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço você, Pança, agradeço a todos que participaram desse projeto. Pela terceira vez aqui, deixar um abraço muito especial para o deputado federal Reginaldo Lopes, que foi o parceiro que viabilizou, né, esse projeto. Muito feliz pelo Unifagog que está participando aqui com você. Eu fico feliz quando você fala, porque é uma instituição de ensino hoje, é a quinta melhor instituição de ensino do Brasil no curso de medicina. Então, isso valoriza demais a nossa região. A Unifagog é uma instituição que trabalha sempre buscando a excelência, é uma instituição que valoriza demais as pessoas que lá estudam e, por isso, estar aqui, né, apoiando seu programa, eu acho que casa muito, porque você também é muito zeloso naquilo que você faz. Então, eu fico muito feliz, muito agradecido. Quero agradecer você também pelo convite, tá? E é sempre um prazer, além da nossa amizade pessoal, obviamente, né? São pelo menos 30 anos de amizade aí, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu fico muito agradecido a você e agradecido a todos. Forte abraço. Obrigado. Gente, o nosso apoio cultural é Unifagog, Projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Nova Esportes. Olha, um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.